Porque Sansão, que era um nazireu de Deus, ele caiu tão facilmente por causa de uma mulher. O que significa a palavra nazireu de Deus? Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dias de Fé em Cristo. Fique à vontade, a casa é sua. E saiba, hoje ainda eu vou orar por você e pela sua família. Sansão era um homem que era escolhido para fazer a obra de Deus. E Deus queria que Sansão derrubasse, destruísse os filisteus, que eram inimigo do povo dele, do povo de Sansão. E a palavra nazireu significa que ele era separado por Deus e para Deus. E Sansão, em momento algum, ele poderia beber bebidas fortes ou cortar os seus cabelos com navalha. Sansão tinha esse voto com Deus e ninguém poderia saber desse voto, porque ele era o nazireu de Deus. E nazireu significa isso, aquele que Deus escolheu para fazer um voto para com ele, um voto de vida, um voto de fidelidade a Deus. E com isso, com esse voto, Sansão, com uma queixada de burro, ele conseguiu derrotar um exército. Ele conseguiu derrotar vários homens e todos se perguntavam de onde vinha a força daquele homem. Mas ninguém imaginava que dentro daquele coração, dentro do coração de Sansão, havia um sentimento que todos desconheciam. E que sentimento era esse? Muitas vezes ele se sentia só. Muitas vezes, por ele ser forte, as pessoas poderiam até ter medo dele, porque a força dele não vinha dele mesmo, mas a força que ele tinha vinha do Senhor. E por isso, muitas vezes, muitos se intimidavam ou até mesmo temiam aquilo que Sansão era de verdade. Só que Sansão, por ter alguma coisa dentro dele, tipo um vazio, ele foi procurar em outros lugares o que estava perto dele. Ele no seu arraial, ele não achou o amor. Ou até mesmo pode ter achado o amor, mas não deu valor para aquela que era para ele, para aquela que era escolhida dele. Aí Sansão foi brincar com o pecado. Ele conheceu Dalila. Dalila o seduziu de tal forma. Dalila o conquistou de tal forma que tentou de várias formas perguntar a Sansão qual era a realidade da sua força. De onde que saía aquela força descomunal que Sansão tinha? Sansão sempre dava uma desculpa e brincava com o pecado, brincava com o perigo. Porque em João 10:10 fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Sansão brincava em todo o tempo, porque ele achava que nada ia acontecer com ele, porque ele segurava, ele guardava esse segredo debaixo de 7 chaves. Mas chegou um tempo que todas as vezes que Dalila perguntava, ela tentava e não conseguia, ela tentava e não conseguia. Sansão falava algo que ela fizesse que ia tirar a força dele, mas nada daquilo era verdade. Mas teve um certo dia que Dalila praticamente apelou com Sansão e falou: Sansão, até hoje você não confia em mim? Aquela mulher foi tão sagaz naquilo que ela falava, que aquele homem abriu seu coração e revelou a única coisa que ele não devia ter falado para ninguém, sobre o segredo da sua força. E aquela mulher, naquele momento,
viu que havia verdade nas suas palavras. Esperou Sansão dormir, prendeu, amarrou Sansão, cortou seus cabelos. E Sansão já não era mais um homem forte, valente, da forma que ele era. E quando ele menos esperou, ele foi preso nos filisteus. Essa é a história triste de Sansão. E ao passar do tempo, aqueles homens o cegaram. Ele já não tinha mais a sua força. Perdeu seus olhos, seu tom, que era de Deus. Fizeram Sansão empurrar um moinho sozinho. E naquele momento, Sansão devia estar gritando: o Senhor é a minha força. E Sansão, em um momento, ele pediu. Os filisteus fizeram um banquete. E naquele momento eles puseram Sansão como o objeto de conquista. Porque o mais forte estava preso. Nem o mais forte tinha conseguido vencer. Mas Sansão pediu para que alguém colocasse ele nas colunas principais. E naquele momento, ele já tinha crescido novamente o seu cabelo. E ele pediu a Deus mais uma vez força. O Senhor deu força para ele e ele falou: que eu morra com os filisteus. Naquele momento, Sansão esticou seus braços e Deus lhe deu a força. E ele novamente derrubou tudo, porque Deus tinha te dado a força novamente. E ele falou: que eu morra com os filisteus. Aquele era o fim de um homem que tinha tudo para buscar a sua felicidade juntamente do seu povo, mas foi buscar a felicidade em prazeres que a vida dá. E o que isso significa para mim e para você hoje? Não busque alegria, felicidade nas coisas que o mundo dá, porque as coisas que o mundo dá são passageiras. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem com sapatinhos de algodão para tentar te enganar, para tentar te ludibriar, para tentar fazer de você uma presa fácil. E muitas vezes, Sansão poderia ter sido comparado como um pássaro que passa perto de uma arapuca, comendo aquela refeição, aquele alpiste, aquela semente, ali no chão, próximo à arapuca. Até aí, ele está desconfiado e não entra. Mas chega um certo momento que ele perde o medo e entra. É aí que ele vai preso. É aí que ele perde a sua liberdade. E isso acontece comigo e com você muitas vezes, porque as nossas vidas têm que ser comandadas pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Exércitos, que é o Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós temos feito as coisas que agradam ao mundo, não feito as coisas que agradam a Deus. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e a vida em abundância. E quantas vezes nós estamos brincando com o pecado, assim como Sansão brincou. Sansão, por muito tempo, ele segurou para não falar o seu segredo para aquela mulher. Mas chegou um certo ponto que eu creio que ele acabou apanhando confiança e ele entregou o bem mais precioso que ele tinha. E quantas vezes nós nos entregamos por um simples momento? Quantas vezes nós deixamos o inimigo fazer o que ele quer das nossas vidas? E quantas vezes nós nos
tornamos cegos diante daquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, porque ele quer matar a nossa esperança, roubar os nossos sonhos e destruir a nossa vontade de permanecer em Cristo. Mas a parte B desse versículo nos diz que o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quantas vezes nós temos pedido a Deus essa vida em abundância que Ele tem para nos dar? Pense nisso hoje. Porque muitas vezes nós temos pedido o salário do pecado. Mas temos esquecido que o dom gratuito de Deus é o contrário. O dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Deus tem preparado o melhor para você. Você não precisa buscar no mundo aquilo que Deus tem preparado para você. Mas aquilo que é de Deus para você vai chegar no momento certo nas tuas mãos. Confie tão somente. Não precisa fazer nada demais. Mas ao contrário, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Somente isso. Faça isso em cada momento da sua vida, porque Deus tem o melhor para você e para a sua família. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você possa se inscrever neste canal, compartilhar, ativar as notificações para não perder nada e saiba, você é mais do que vencedor. Independente se você esteja num momento de solidão que ninguém parece estar olhando para você. Mas não se esqueça de algo. Deus nunca tirou os olhos de você. E Ele tem um plano na sua vida e na sua família. Feche teus olhos, vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai. Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia. Te adoramos e exaltamos o Teu santo e excelso nome. Bendizemos a Tua face e engrandecemos o Teu nome neste momento, ó Pai. Dedicamos a Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós somos e nós temos. Que tudo que temos e somos não vem de nós mesmos, ó Pai, pois de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas do Senhor nós tudo podemos, pois o Senhor que nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá graça e paz. Pai, abençoa os Teus servos, que mesmo que venham os pratos do mundo, as arapucas do mundo, que eles não venham cair nas ciladas do maligno, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-os, guia-os no seu caminho, ó Pai, a cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que eles saibam que eles nunca estão a sós, mesmo que o mundo possa mostrar os manjares, ó Pai, que pareçam ser deliciosos, ó Pai, à vista dos olhos humanos, mas que eles saibam que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Abençoa os Teus servos, é o que eu te peço desde já e desde agora, em nome de Jesus. Amém. O Senhor teu Deus é contigo, e de você e dos seus Ele jamais se esqueceu, pois o plano dele é que você e os seus não se percam, mas alcance a salvação. Fica na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.